Sabe aquela história dos 300 espartanos, heróis que peitaram um exército gigante? Pois é, ela é real. Mas não exatamente como Hollywood te contou. A Batalha de Termópilas aconteceu de verdade, só que o filme esqueceu de uns detalhes importantes. Tipo que não eram só 300 caras e que ninguém ia pra guerra só de sunga de couro e com o corpo besuntado de óleo. Mas relaxa. Vamos desvendar essa história com uma boa dose de humor e aquela sensação de, meu Deus, esses gregos eram completamente malucos. Tudo começa lá em 480 a.C. O mundo nem sonhava com Wi-Fi, mas já tinha guerra para dar e vender. O Império Persa era o chefão do rolê, e o rei Xerxes, um sujeito com um ego do tamanho do seu império, decidiu invadir a Grécia. E por quê? Basicamente porque o pai dele, Dário, tinha passado vergonha tentando fazer a mesma coisa anos antes, na famosa Batalha de Maratona. Sim, aquela que deu nome à corrida. Xerxes basicamente olhou para o fracasso do pai e pensou: segura meu copo que agora eu vou ensinar como se faz. O cara juntou o que os historiadores chamam de o maior exército do mundo antigo. Algumas fontes gregas, bem exageradas, falam em 2 milhões de soldados. A galera mais pé no chão calcula uns 200 mil. Ainda assim, era gente suficiente para fazer qualquer cidade grega tremer na base. A Pérsia era tipo os Estados Unidos da antiguidade. Tinha poder, dinheiro e achava que invadir os outros resolvia tudo. Do outro lado, a Grécia era um monte de cidades que mal se entendiam. Mas quando ouviram que esse exército gigantesco vinha na direção deles, até os gregos mais teimosos sacaram a urgência. Ou se unem, ou viram tapete persa. E aí entra o nosso protagonista, Leônidas, o rei de Esparta. Um homem que provavelmente acordava todo dia pensando como posso resolver meus problemas na base da porrada. Quando os gregos decidiram que precisavam segurar os persas em algum lugar estratégico, ele foi o primeiro a levantar a mão. O plano era brilhante de tão simples. Encontrar um lugar bem estreito, onde a vantagem numérica dos persas não valesse nada. E eles acharam o local perfeito, Termópilas, que significa as portas quentes. Era um desfiladeiro apertadíssimo, com montanhas de um lado e o mar do outro. Basicamente uma viela onde só dava para passar em fila indiana. Leônidas, então, escolheu 300 dos seus melhores guerreiros. Mas aqui vai o primeiro porém do filme. Não eram só eles. Havia mais uns 7.000 gregos de outras cidades ali para ajudar, como os téspios e os tebanos. Mas vamos ser sinceros, o número 300 tem muito mais apelo de marketing, né? A resistência de 7.300 homens não ia virar um blockbuster de Hollywood. A viagem até Termópilas foi, como você pode imaginar, bastante tensa. Leônidas sabia perfeitamente que era uma missão suicida. Eles estavam indo segurar um exército colossal, só para dar tempo ao resto da Grécia se preparar. Era como mandar os seguranças de uma balada enfrentarem um exército de tanques. Mesmo assim, eles foram. Porque os espartanos tinham essa ideia de morrer com honra, praticamente tatuada na alma. Chegando lá, eles ergueram um muro improvisado e ficaram esperando. Quando Xerxes apareceu com aquele mar de gente, ele deve ter olhado e pensado: é só isso? Ele até mandou um mensageiro para negociar: espartanos, rendam-se e entreguem suas armas. A resposta de Leônidas foi curta, grossa, e entrou para a de história. Molonlabe, em bom português, vem pegar. Sim, o cara basicamente mandou o rei mais poderoso do mundo vir buscar se fosse homem. Aí, o espetáculo começou. No primeiro dia, os persas atacaram com tudo o que tinham, mas como o desfiladeiro era estreito, o número de soldados não adiantava nada. Os espartanos lutavam em formação cerrada, escudo com escudo, avançando como uma parede de bronze e músculos. Foi um massacre. Xerxes, assistindo de longe, devia estar pensando: o RH vai ter um infarto quando vir essa lista de mortos.
No segundo dia, Xerxes já estava furioso. Ele mandou sua tropa de elite, os famosos imortais. Mas nem eles conseguiram passar. Os gregos lutavam como se tivessem uma playlist de heavy metal tocando na cabeça. Era um show de sangue, suor e testosterona. E os persas? Só colecionando fracassos. Mas, como em toda boa tragédia grega, o roteiro deu uma virada. Um traidor local chamado Efialtes, cujo nome literalmente virou sinônimo de pesadelo em grego, mostrou aos persas um caminho secreto pelas montanhas. Um atalho que permitia contornar a posição grega e atacá-los por trás. Xerxes, claro, não perdeu a oportunidade. Quando Leônidas soube da traição, ele entendeu que o jogo tinha acabado. Então, ele dispensou a maioria dos outros gregos para que pudessem lutar outro dia. Ficaram apenas seus 300 espartanos, cerca de 700 téspios que heroicamente decidiram ficar e morrer junto, e uns 400 tebanos que provavelmente estavam se perguntando que decisão errada os levou até ali. O último dia foi brutal. Sabendo que não tinham chance, eles lutaram como demônios. Quando as lanças quebraram, usaram as espadas. Quando as espadas quebraram, usaram as mãos e os dentes. A lenda diz que os persas lançaram tantas flechas que escureceram o sol. E um espartano respondeu: "Ótimo, lutaremos na sombra." O senso de humor dos caras era tão afiado quanto suas lâminas. Leônidas morreu em combate, e os poucos que sobraram foram cercados e aniquilados. Xerxes, possesso com a resistência, mandou decapitar o corpo do rei espartano e pregar sua cabeça em uma estaca. Um verdadeiro cavalheiro. Mas aí vem a grande ironia. Xerxes venceu a batalha, mas perdeu a guerra da narrativa. O sacrifício em Termópilas se tornou o maior símbolo de coragem e resistência. A história inspirou a Grécia inteira, que pouco tempo depois se uniu e derrotou os persas de forma decisiva nas batalhas de Salamina e Plateia. No fim, os 300 morreram, mas acenderam uma chama que salvou a civilização ocidental como a conhecemos. E tudo isso porque souberam vender bem a própria história. Afinal, se o nome da luta fosse a Batalha das Portas Quentes, com participação dos téspios, ninguém se lembraria. É curioso pensar em Esparta. Era uma sociedade brutal, onde crianças eram treinadas para a guerra e os pais sentiam orgulho quando seus filhos morriam em batalha. Hoje, a gente já entra em pânico se o Wi-Fi cai. Mas, de certa forma, eles nos deixaram a lição de que a coragem de poucos pode sim mudar o rumo da história. A Batalha de Termópilas virou um símbolo de resistência contra o impossível, provando que, às vezes, perder pode ser a forma mais poderosa de vencer. E também que se você vai morrer, pelo menos faça isso com estilo e uma boa frase de efeito. E aí fica a pergunta: se você estivesse em Termópilas, seria um Leônidas enfrentando o impossível ou um Efialtes vendendo o caminho por umas moedas? Deixa aqui nos comentários, tô curioso para saber. Se você gostou de mergulhar nessa história, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque convenhamos, morrer por um ideal é bonito, mas viver confortavelmente para ouvir mais histórias como essa é bem melhor. Obrigado por assistir e até a próxima.